Atos 5,17, os apóstolos são perseguidos. Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram prender e fazer alguma coisa. Então aqui, o sacerdote ficou com inveja dos apóstolos. O sacerdote ficou com inveja dos apóstolos e por isso mandou-os prender. Atos 5:17. Aqui no verso 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não a pessoas. Ele respondeu: para quem? Para os líderes das sinagogas, para os sacerdotes da sinagoga, os senhores. E ele continua, Pedro continua: os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou, e Deus o colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. E nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus nos dá aos que lhe obedecem. Nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Então os apóstolos foram perseguidos, foram presos aqui. E ele fala que o Espírito Santo só é dado a quem obedece. Ele fala que só Deus manda em nós, pessoas não mandam em nós. Então significa o quê? Que os apóstolos não obedecem aos homens. Eles dizem que nós não obedecemos a pessoas. Os apóstolos não obedecem aos homens. Eles são mandados por Deus, enviados por Deus e só obedecem à voz de Deus. E ele disse: vocês mataram Jesus, mas o nosso Deus o ressuscitou. Então quem foi que matou Jesus? O grande sacerdote e todos os companheiros que eram do partido dos saduceus. Pedro acusa os saduceus e os sacerdotes de matarem Jesus. Ele acusa. Então, para você que defende a religião, para você que defende os sacerdotes, são sacerdotes de Baal. Porque um sacerdote que matou Jesus, logo aqui na frente, mata Estevão. Os sacerdotes e seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, eram invejosos. Mataram Jesus por inveja, prenderam os apóstolos por inveja. Queriam ser obedecidos e queriam que os apóstolos não falassem sobre Jesus. Eles falavam de Jesus, aquele homem. Tratava Jesus como aquele homem. Não queremos que vocês falem daquele homem aqui e nem que vocês culpem nós da morte dele. Sendo que eles mataram Jesus, mas eles não queriam pegar a culpa. Não queriam nem se arrepender. Aqui Pedro diz: nós fomos mandados como testemunhas de Jesus Cristo para que haja arrependimento através de nós. E eles não quiseram se arrepender. Não quiseram assumir que mataram Jesus e não quiseram se arrepender, ainda prenderam os apóstolos. Então, os apóstolos são chamados e ungidos e escolhidos, enviados pelo próprio Deus, e eles não obedecem a ninguém, a não ser a Deus. Aconteça o que acontecer, um apóstolo jamais obedecerá a pessoas, a homens. Ele só obedece ao próprio Deus. Ele só obedece ao comando do Espírito Santo. Não obedece a mais ninguém. Então, se você obedece a homens, logo você não é um apóstolo. Se você obedece aos homens, então você não foi escolhido a apóstolo. Você não foi enviado pelo próprio Deus. Porque quem foi enviado pelo próprio Deus, chamado pelo próprio Deus, só obedece ao próprio Deus. Nós fomos chamados como apóstolos
O sinal que nós somos chamados como apóstolos é obedecer somente a Deus. Eu só obedeço a Deus, não obedeço a mais ninguém além de Deus. Fui chamada por Deus, pelo próprio Deus. Ele me chamou, me ungiu, me escolheu, me capacitou. E aqui estou para obedecer só Jesus. Muitos me disseram que eu sou uma rebelde, que não obedeço liderança nenhuma, que não obedeço pastores e líderes. Tá aqui a resposta. Nós não obedecemos a homens e nem a pessoas, nós só obedecemos ao próprio Deus. E é isso que eu disse nas congregações que eu fui. Eu não obedeço a homens, só obedeço ao próprio Deus. E foi quando eu fui rejeitada, apedrejada, caluniada, eu fui chicoteada, eu fui hostilizada. Quando eu falei que eu só obedeço ao próprio Deus e que foi Ele que me chamou, só Ele manda em mim. Aí me disseram que eu era uma rebelde, mas não. Aqui Pedro diz, nós devemos obedecer a Deus e não a pessoas. Foi isso que Deus me disse: filha, tu só obedece a mim, tu não obedece a mais ninguém. E eu só obedeço a Deus. Como uma fiel apóstola de Cristo, eu devo obedecer somente a Deus. Amém?